Hoje convido você a mergulhar em um dos maiores mistérios da história, uma jornada que desafia nossa compreensão e desperta a nossa fé. A jornada de Jesus nos 3 dias entre a sua morte e ressurreição. O que ele fez nesses 3 dias? Onde esteve Jesus? Está consumado. Essas são as palavras imortais proferidas por Jesus antes de sua morte, como registrado no livro de João 19, versículo 30. Após essas palavras finais, ele inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Seu corpo permaneceu na cruz por um curto período antes de ser preparado para o sepultamento por José de Arimateia com a ajuda de Nicodemos, um de seus seguidores. 3 dias depois, algo incrível aconteceu. Seu corpo e espírito foram reunidos e ele ressuscitou dos mortos. Essa é a narrativa clássica da Páscoa. Mas muitos se perguntam o que ocorreu nos 3 dias entre a morte de Jesus e a sua ressurreição. Onde ele esteve e o que ele fez? A Bíblia, em particular os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não oferece um relato abrangente dessas atividades. No entanto, podemos mergulhar nas interpretações teológicas e tradições para desvendar esse enigma. Uma das interpretações mais intrigantes nos leva ao diálogo de Jesus na cruz. Segundo a Bíblia, Jesus foi crucificado ao lado de 2 criminosos e um deles pediu a Jesus que se lembrasse dele quando entrasse em seu reino. E Jesus lhe respondeu: "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Isso implica que após a morte, Jesus foi para o paraíso. Isso faz sentido, uma vez que ele havia entregado seu espírito nas mãos de Deus. Portanto, podemos conjecturar que ele passou esses 3 dias gloriosos no seio do Pai Celestial, cercado pela bem-aventurança e pelo amor eterno. Há, no entanto, outra narrativa fascinante sobre o que aconteceu durante esses 3 dias. O primeiro livro de Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 20, nos revela que Cristo sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Após sua morte, ele pregou aos espíritos em prisão. Mas quem eram esses espíritos em prisão? Alguns argumentam que eram anjos caídos ou seres humanos que agiram de forma desobediente no passado. No entanto, o texto não detalha o conteúdo desta pregação. Uma interpretação sugere que Jesus desceu ao inferno para proclamar sua vitória sobre Satanás e suas hostes. Nesse cenário, esses espíritos poderiam ser os anjos caídos, condenados por violar as leis de Deus. A referência ao dilúvio de Noé sugere que essa rebelião aconteceu antes do tempo de Noé. A mensagem que Jesus proclamou nesse momento provavelmente não era de redenção, uma vez que anjos caídos não podem ser salvos, como afirma Hebreus 2,16. Ao invés, sua mensagem provavelmente simbolizava a sua vitória sobre Satanás e a morte, declarando triunfantemente o seu domínio. Outro trecho da Bíblia que nos fala do paradeiro e das atividades de Jesus nos 3 dias entre a sua morte e ressurreição é Efésios 4, versículo 8 a 10. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Outra interpretação sugere que nos 3 dias entre a sua morte e ressurreição, Jesus derrotou e aprisionou os nossos inimigos espirituais, o diabo, a morte e a maldição do pecado.
Então, triunfantemente, ele ascendeu de volta ao céu como Deus. Embora a Bíblia não forneça detalhes explícitos destes eventos, a palavra de Jesus na cruz nos traz a confiança. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos assegura que ele foi ao paraíso após proclamar sua vitória sobre a morte e concluir sua obra de redenção. Mas podemos ir além. Em Colossenses 2, versículo 15, lemos que Jesus despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso significa que, durante esses 3 dias, ele também enfrentou as forças espirituais malignas, expondo-as e triunfando sobre elas. Essas interpretações, baseadas nos ensinamentos bíblicos, nos revelam um quadro mais amplo e emocionante dos eventos que ocorreram nos 3 dias, entre a morte e a ressurreição de Jesus. Ele não apenas proclamou sua vitória sobre a morte, mas também derrotou as forças das trevas que tentavam manter a humanidade cativa. Nesse período de 3 dias, ele desceu aos lugares mais sombrios para proclamar sua soberania e o seu domínio sobre tudo, tanto nos céus quanto na terra. Ele tomou as chaves da morte e do inferno, as quais são mencionadas em Apocalipse 1, versículo 18, simbolizando seu controle sobre a vida e a morte. A morte na cruz de Cristo não foi apenas um evento histórico, mas o clímax da batalha espiritual entre o bem e o mal. Sua morte e ressurreição abriram as portas da salvação para a humanidade, libertando-nos da escravidão do pecado e da morte eterna. Nesse momento, façamos uma oração de agradecimento pela morte de cruz de Jesus e pela salvação que ela nos trouxe. Querido Deus, hoje nos reunimos em profunda gratidão e reverência diante da Tua magnífica obra na cruz. A morte sacrificial de Jesus não apenas cumpriu as profecias e os planos divinos, mas também trouxe salvação e vida eterna para todos nós. Agradecemos, Senhor, por Sua incrível graça e misericórdia demonstrada na cruz. Seu sacrifício nos redimiu do pecado e nos deu a esperança da vida eterna. Com humildade, agradecemos por Sua vitória sobre a morte e o inferno, que nos libertou da escravidão espiritual. Hoje, oramos por todos que ouvem essas palavras, para que possam sentir o poder da Tua graça e aceitar o presente da salvação que Jesus nos ofereceu. Fortaleça a fé daqueles que já creem e toque o coração daqueles que ainda não conhecem a Tua verdade. Que a cruz de Cristo seja para nós um lembrete constante do Teu amor infinito e da esperança que temos em Jesus. Abençoe a todos, Senhor, com a Tua paz e guia-nos em nossa jornada de fé. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Obrigada por assistir e por se juntar a nós nessa exploração das maravilhas da fé cristã. Se inscreva, curta, compartilhe este vídeo e que a graça de Deus esteja sempre com você. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.